Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós vamos continuar falando de capacitância e de elétrico, mais especificamente da energia eletrostática de um capacitor. Vamos começar aqui com o pensamento do momento, tá? De uma grande escritora goiana, né, brasileira, goiana, chamada Cora Coralina, né, que cresceu na cidade de Goiás, né, em Goiás. Além de escritora, ela era doceira, e é muito interessante que ela foi publicar o primeiro livro dela quando ela tinha 76 anos de idade. Mas ela escrevia compulsivamente desde a adolescência. Escrevia e fazia doces, né? Então numa atividade aí extraordinária. Ela diz o seguinte, que o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes, né? Então aí uma frase interessante dessa grande escritora brasileira. Muito bem, pessoal, quando se tem um processo de carregamento de um capacitor, a gente cria um campo elétrico, né? Tem uma diferença de potencial, né? E você vai ter uma placa carregada positivamente, uma negativamente, e você vai ter um campo elétrico, né? Entre as placas, né? Considerando um capacitor plano. Agora, não há campo elétrico quando as placas de um capacitor de placas planas e paralelas estão descarregadas, obviamente, né? Entretanto, quando as placas têm uma carga final que é zero, tá, há um campo elétrico. Então tem essa diferença de potencial, uma placa carregada negativamente, a outra positivamente. E esse campo, né, a gente já viu já para aquele caso lá, né, de um condutor plano infinito, né, isso aqui já foi dito e redito aí no nosso curso, tá? A gente vai ter então, ó, que a definição desse campo elétrico inicial seria essa, tá? O campo elétrico, né, nessa situação seria a densidade superficial de carga, tá? Dividida pela permissividade, né, do vácuo, que é igual à carga total dividido por ε0 vezes A, né? Considerando aqui, né, que a densidade superficial de carga, quem que é? A carga dividido pela área, tá bom? Beleza, vamos lá, essa é a equação 1, onde a A é a área das placas. Beleza, vamos lá. O trabalho realizado na carga de um capacitor é igual ao trabalho necessário para criar o campo elétrico. Olha só que coisa, né? Porque você vai deslocando, né, as cargas para fazer o carregamento e você vai estabelecendo o campo elétrico. Então considere que o processo de carregamento de um capacitor de placas planas paralelas, vamos trabalhar com isso. Quando uma placa tem uma carga mais Q e a outra tem uma carga menos Q, você vai ter então o estabelecimento do campo elétrico entre as placas, né? Esse campo elétrico aqui, ó, tá? Que vai ser a carga dividido por ε0 vezes A. Mesma definição anterior. Agora, o trabalho necessário para transferir uma carga adicional dQ infinitesimal é igual ao produto dQ vezes o campo. Né? A definição que nós vimos lá atrás. Né? Esse é o trabalho, a definição lá atrás, ó, né? de trabalho. Tá? E você teria então dQ vezes E, que é a força elétrica, vezes quem? Isso aqui é a força elétrica, né? É campo vezes carga. Aqui. Isso aqui é a força elétrica. Vezes quem? Vezes o deslocamento. Tá? Então, o trabalho para transferir uma quantidade de carga dQ, tá, é igual ao produto da força vezes o deslocamento. Né? Certo? Então, você vai ter aqui que esse trabalho realizado, ele é feito contra o campo elétrico. Tá? De menos Q para mais Q. Porque as linhas de campo elas saem da placa positiva para negativa. E vai ser dado por isso aqui. Né? Então, aí, o dW, né, que seria aí uma quantidade infinitesimal de trabalho é igual à quantidade infinitesimal de carga vezes o campo vezes o deslocamento. Mas a gente tem o quê? Que dE é dQ sobre ε0 sobre A, pegando a definição da equação 2. E aí, quando a gente faz aqui, né, você teria o quê? Você teria que dQ pode ser escrito dessa forma, a partir da equação 4. Tá? Então, reescrevendo a equação 3, que é a definição de trabalho, a gente teria que dW é igual a ε0A vezes S vezes o campo dE. Tá bom? Muito bem. Se a gente agora, então, faz a integral do trabalho, tá? Né, entre o campo nulo até o campo, né, inicial, você vai ter o quê? Você vai ter que o trabalho realizado para aumentar o campo elétrico e, consequentemente, carregar o capacitor é a integral, né, é ε0A vezes S, integral de 0 a ε0 de E d0, dE. Então a gente tem, na verdade, o quê? Que isso aqui vai me dar
esse valor meio de ε0, campo inicial entre as placas ao quadrado, área das placas vezes esse deslocamento, que seria a distância das placas. Tá? Esse trabalho aparece como energia potencial eletrostática, teorema trabalho e energia, então a energia potencial eletrostática, né, seria igual a meio de ε0, o campo inicial entre as placas ao quadrado, vezes A vezes S. Tá? Agora, esse resultado também pode ser obtido diretamente dessa equação aqui. Né? Ó, se você faz aqui, ó, né, esse resultado, né, pode ser obtido considerando o quê? Que a carga inicial é ε0A vezes o campo inicial, a capacitância é ε0 vezes A dividido por S. Tá? Agora, quando a gente trabalha, né, com capacitor, é conveniente imaginar que a energia está sendo armazenada no campo elétrico. Tá? E a gente pode observar o que? Se a gente desprezar os efeitos de borda, que o campo elétrico é constante na região entre as placas e zero no exterior. Né? Isso a gente já está discutindo anteriormente. Se eu pegar o volume que existe entre as placas, esse volume vai ser igual à área das placas vezes a distância entre elas, que é A vezes S. Tá bom? E a gente poderia então, cara, trabalhar com a energia potencial eletrostática por unidade de volume, que seria uma densidade volumétrica de energia, chamada de eta, né? E que poderia ser dada por energia potencial eletrostática dividido pelo volume, né? O que vai me dar, na verdade, né, considerando que o volume é a S, então dividindo essa equação aqui, ó, pelo volume, eu teria então que essa densidade volumétrica de energia potencial eletrostática é meio de ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado, tá bom? Então isso aqui é um conceito, né, em que alguns exercícios se analisa, né, considerando essa densidade volumétrica de energia potencial eletrostática. Então essas são as referências da nossa aula de hoje, tá bom? A gente se vê na próxima aula, pessoal, e até lá.